E você aí, também faz muito isso? Chegou numa fase de ficar na frente do espelho, tem 40 a mais, 50 a mais, e tá vivendo aquela fase da, vamos dizer assim, de uma mudança muito grande exterior, se cobrando muito por isso, vivendo uma dor profunda por essas mudanças, por isso que a idade traz, a vida traz, a natureza traz. O que isso quer dizer de cada uma? Que isso é um modo de não aceitação da realidade. Mas não é só isso, porque não é só pensar assim. Tem a ver com aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida e com aquilo que a gente não aceita perder, com uma grande frustração, que é a perda dessa juventude, né? Dessa plenitude, desse tempo de utilidade. Por que utilidade? Porque tem uma função reprodutora na fase da mulher, né? Na vida da mulher. E quase sempre isso está diretamente ligado numa questão inconsciente, muitas vezes herdada, ou normalmente herdada, de que a mulher só tem valor na sua utilidade. E aí que entramos nesse colapso de começar a perceber esses detalhes, que são detalhes sim da natureza. Se você pegar o desabrochar de uma rosa, você vai ver que primeiro ela nasce em botão, é a coisa mais linda do mundo, né? Aí você pode comparar com a juventude, com uma menina na plena floração da vida, né? Que a gente diz, tá florescendo. Aí ela desabrocha e vira toda a sua plenitude, a sua maturidade, vamos dizer assim, do seu esplendor, aquilo o ápice que ela alcança. E aí de repente começa a murchar tudo, fica amarelo nos cantos assim, das pétalas, começa a cair, de repente vai caindo uma, vai caindo outra, e de repente ficou só aquele negocinho ali, só aquele miolinho. Mas a gente esquece que naquele miolinho é que está a semente, exatamente. A essência da planta está ali, naquela plenitude, naquela maturidade, naquilo que parece feio, né? E a gente não olha pra gente dessa forma. A gente só olha isso como uma decadência, com uma finitude, com o luto, com o luto da perda de uma utilidade, com o luto da perda de uma forma estética que a gente achava que era nossa plenitude. E era, num certo sentido, externo. Mas se a gente for olhar e valorizar sempre o externo, como é que vai ficar aqui dentro a nossa semente? Aquilo que a gente está passando para frente, para as outras gerações, como modelo de feminino, encarar as questões do feminino, é conseguir estar inteira em todas elas. E aí que vem as questões internas, porque a gente tem modelos do feminino ao longo da nossa vida, a gente aprende a lidar com o feminino ou não ao longo da vida, e isso tudo influencia, impacta essas fases de mudanças tão grandes como é a adolescência e vamos dizer assim, a maturidade, né? Quando a gente vai perdendo dessa função. Quando a gente entra na função, é uma coisa assim absurda, porque é uma coisa que a gente não estava acostumado a ser, essa importância, né? A adolescente, ela sofre com isso, porque ela muda o corpo, ela muda a função dela, as pessoas olham para ela com outra função. Então, a gente não para pensar nisso. Isso tudo é interno. É elaboração de si mesmo, das próprias vivências. E às vezes a gente está procurando resolver isso no lugar errado. Externamente só. E não muda nada por dentro, a dor continua. A gente pode fazer o que for, e eu não estou condenando isso. Mas a gente sabe que volta tudo de novo aqui dentro. Então a grande questão é olhar para dentro de outra forma, e às vezes com ajuda você não dá conta. É difícil dar conta nisso, porque é uma carga muito grande de uma vida que volta agora, que se ressignifica de novo agora. Então, pensa nisso e vê como que você está lidando com os teus cabelos brancos, com as tuas ruguinhas, com a barriguinha da menopausa, com a falta de libido,
E eu não digo só sexual, mas a libido pela vida, a vontade de viver, né? O corpo que já não responde como a mente queria. Dá uma pensada nisso. O que você tem feito com isso para resolver as questões que estão incomodando aqui dentro? E aí me diz, tá resolvendo? Um beijo grande e até outro dia.